Essa platina tinha tudo pra ser super fácil. Eu só não esperava que ia ter um mapa onde eu passei mais de 1 hora só pra fazer uma curva. Eu acho que eu vou pirar. Então hoje eu vou te mostrar tudo que eu tive que passar pra conquistar a platina de Absolute Drift. Bora! Com uma jogabilidade um pouco esquisita e uma física meio fodida, às vezes até parecia que eu estava dirigindo uma carroça. Mano, essa bosta desse cara vira sozinho. Pra melhorar ainda tinha uns desafios que eu quase jogava meu controle nos matos. O jogo tem foco total no drift, sem adversários ou corridas. O objetivo principal é completar todos os eventos de cada mundo e algumas pequenas missões, como por exemplo fazer drift perto de alguma parede ou fazer drift ao redor de uma lâmpada. E com essas missões a gente consegue liberar novos carros. Existem basicamente 3 tipos de eventos no jogo. O evento comum, que é em formato de circuito ou linha de chegada. A Drift Cana, que o foco é fazer pontos em um pequeno mapinha livre. Tem umas espécies de zonas de giro e uns círculos que tu derrapa ao redor e ganha os pontos. E por último a gente tem os eventos da meia-noite, que eles são em formato de linha de chegada, onde a dificuldade é muito superior aos eventos normais. Muito mesmo. Para platina vão ser necessários 21 troféus. Não tem mistério, é basicamente completar todas as pistas de todos os mapas, fazer todos os desafios listados de cada evento. Logo no início do jogo, de cara já aparece uma espécie de Buda dando um pequeno contexto e falando que o Drift nasceu no Japão por conta de um piloto de carro de corrida que bebeu muito saque no almoço e começou a dirigir descontroladamente derrapando nas curvas. É meio suspeito, mas vamos confiar nele, né, já que ele é o Buda. Nos primeiros segundos de gameplay, eu já percebi que não ia ser nada fácil por conta dessa física de derrapagem toda fodida. Eu ia precisar treinar bastante, tanto que eu já sofri muito só pra passar desse tutorialzinho aí. Eu tenho que fazer 10 vezes. Eu só consegui chegar 3 vezes. Aí uma meia hora depois, eu finalmente finalizei os tutoriais. Foi. Chupa. E todos os desafios desses eventos, e a gente finalmente entra no mundo 1. Então eu já vou logo indo fazer todas as missões do mapa, que serve pra gente liberar os carros novos. Aí depois que eu saltei perto de uma torre de controle, pinga o primeiro troféuzinho do jogo. Opa, primeiro troféuzinho. Buzz the Control Tower in the World 1. Finalizando todas as missões, libero então meu primeiro carro e já equipo ele também. Aparentemente tem alguns carros que são melhores, mas todos eles igual, parece que tem cocô nas rodas. Vou então pro meu primeiro evento oficial. Let's go. E após alguns minutos de sofrimento consigo meu segundo troféu, que consiste em fazer uma linha de drift perfeito, onde é preciso derrapar em todos os pontilhados vermelhos na curva, continuamente até o fim. Pensa num barulhinho gostoso, me lembra até Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Ainda no mesmo evento, tentando fazer o último desafio fudido de conseguir 2 linhas de drift perfeitas seguidas. Aí eu consigo mais alguns troféus. O de alcançar um multiplicador de pontos em 15 vezes, outro de fazer uma pontuação acima de 500 mil pontos e o outro de acumular 10 linhas de drift perfeita. Ao menos uma coisinha boa tava saindo. Depois de mais alguns minutinhos de sofrimento, eu finalmente consigo terminar o último desafio do evento. Let's go. Com isso a gente ganha mais um troféuzinho por ter liberado o nosso primeiro evento da meia-noite. Eventos esses que foram feitos pelo Capiroto, na moral. Cada mundo tem um desses eventos e são necessários para a platina. A dificuldade deles é bem superior aos eventos normais, como eu já tinha comentado. Alguns deles não tem muro na pista para melhorar, né? E caso tu caia, tu tem que recomeçar o trajeto inteiro. Seguindo adiante, então, eu termino o penúltimo evento, aí eu decido encarar esse maldito evento da meia-noite do primeiro mundo. A pista em si não tinha nada de muito difícil, mas o que me quebrou foi o desafio de conseguir 7 segundos seguidos de drift em uma derrapada, sendo que eu recém tava pegando a mecânica dessa bagaça. Mas eu não desisto, aí após algumas centenas de tentativas eu finalmente consigo. Junto a isso também vem mais um troféuzinho, que é conquistado depois de concluir todas
os 5 desafios em uma pista da meia-noite. Eu só não sabia que isso era só um aquecimento para o que me esperava no 5º mapa. Um pouquinho depois, o jogo nos apresenta o tutorial da Drift Cana e após completar 5 zonas de giro, a gente ganha o nosso 8º troféu. Troféuzinho. Logo em seguida, chegando no mundo 2 e depois de ficar igual um retardado pintando meu carro umas 20 vezes nessa bagaça aqui, a gente ganha mais um troféuzinho. No caminho de completar nosso primeiro evento de Drift Cana, a gente ganha outro troféuzinho. Jerry Donut. Que consiste em completar 5 donuts da Drift Cana, que seriam esses círculos que tu tem que ficar derrapando ao redor. Em seguida, ainda no mundo 2, a gente consegue mais um troféu, após acumular a destruição de 100 desses blocos vermelhos que dão pontos. Depois de finalmente conseguir terminar a desgraça do evento da meia-noite e limpar os 2 primeiros mundos, eu tava achando que essa platina ia ser molezinha, mas vamos ver. E eu sigo pro mundo 3. No processo de completar as missões, consigo outro troféu. Opa, troféuzinho. Onde tu precisa acumular 2 minutos no ar no mundo aberto, não nos eventos. Um troféu que provavelmente vem naturalmente. Me focando aqui em limpar todos os eventos do mundo 3 e do mundo 4. Sem muitos desafios, consigo mais alguns troféus. Esse em que tu precisa fazer 1 milhão de pontos em qualquer evento. Esse outro aqui, onde tu precisa completar 25 donuts na Drift Cana. E esse outro aqui, em que tu precisa fazer 2 milhões de pontos em um evento. Opa! Insane skill. Para esse aqui eu sofri bastante. Com todos os 4 mundos já completos, faltava apenas mais o 5º e último mundo e também um evento mais fodido do jogo inteiro. Então, para começar, de cara eu já vou fazendo todas as missões, onde consigo outro troféuzinho em que tu precisa cair 5 vezes na água. Snake Bombs. Assim que eu termino todas as missões, eu vou em busca de todos os eventos. Aí eu consigo também um troféuzinho em que tu precisa completar 25 zonas de giros em eventos da Drift Cana. Complete 25 zonas de spin. Também consigo outro troféu em que tu precisa derrapar 10 segundos seguidos o carro. Esse logo achei que ia ser impossível, porque eu me peidei para fazer 7 segundos. Mas como aqui eu já tinha pegado o jeito do jogo, até que não foi tão sofrido quanto eu imaginei. Decido então enfrentar o grande pesadelo, a pista da meia-noite do 5º e último mapa. De cara então eu já comecei a andar todo cagado, porque essa pista não tem nenhum muro para ajudar. Aí qualquer mínimo erro tu já ia perder todo o teu progresso caindo para baixo. E a pontuação que era necessário para 2 desafios. Esse que eu sofri um pouquinho para conseguir. Mas nada se compara ao desafio de fazer 2 linhas de drift perfeitas seguidas. Sério, tinha hora que dá vontade de enfiar meu controle no... A maior dificuldade em si não era a primeira linha perfeita, mas sim a segunda, porque era um caminho bem longo e tu não podia cair pra fora da pista. Então eu tinha que sempre ficar andando todo cagado até chegar lá. Só que aí que tava o problema, porque era impossível fazer isso. Eu tentei umas 300 vezes e na minha cabeça não tinha nenhum jeito de eu melhorar pra conseguir. Até que eu pensei em olhar um vídeo de alguém fazendo essa curva perfeita. Eu percebi que o problema era o início da curva, que eu fazia ela logo muito aberta e o ideal era começar ela mais fechada pra tu te manter nos trilhos. E foi assim que depois de um longo e fudido sofrimento eu finalmente consegui. Chupa.
consegui. Caralho. Junto a isso também veio um troféuzinho por ter completado todos os desafios de todos os eventos, incluindo os tutoriais. Sigo então adiante na rua que liberou e no final ganho mais um carro, que é uma espécie de uma Kombi tunada, que até que parece boa. Passo então pela linha de chegada e o Buda dá as caras de novo. Ele me parabeniza e fala que eu virei o mestre do Drift. Depois de falar tudo, eu ganho mais um troféu por completar todo o jogo e junto a nossa deliciosa platininha. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E provavelmente ele tá cheio de erros e deve estar meio cagado também. Se quiserem dar umas dicas também do que eu posso melhorar, serei grato. Se puderem se inscrever também e comentar qual ideias de próximas platinas e quais jogos vocês quiserem ver. É isso então. Valeu!